se você pudesse aprender qualquer habilidade que você quisesse em meses ou até mesmo em dias, de forma extremamente acelerada e com qualidade, sabe? Aprender alguma coisa que você faz e que as pessoas admiram. É exatamente isso que os famosos autores Scott Young e Tim Ferriss conseguiram fazer, acelerando o aprendizado deles. E hoje eu vou te mostrar exatamente como você pode pegar os aprendizados deles e transformar em algo prático na sua vida para você se tornar uma pessoa muito acima da média. Para você ter uma ideia, Scott Young, o famoso autor do livro Ultra Aprendizagem, ele conseguiu entrar num dos cursos mais concorridos de Harvard, que é de Ciências da Computação, e ao invés de demorar anos para terminar esse curso, ele terminou em apenas um ano. Só que ele não estava contente com isso. Sabe o que ele fez no ano seguinte, meu anjo? Ele simplesmente, ao invés de aprender uma, duas línguas, não, ele foi aprender 4 línguas diferentes. Baita de um exibido. Já o Tim Ferriss, o autor do livro Trabalhe 4 horas por semana, ele aprendeu a dançar tango em pouquíssimos meses, a ponto de ganhar um concurso famoso aqui na Argentina. Você tem noção disso? Ele aprendeu tango e ele ganhou um concurso de tango na Argentina. Que humilhação! Só que ele aprendeu surf, ele aprendeu línguas, entre outras coisas, num período muito curto de tempo, porque ele entendeu um dos princípios que eu vou te ensinar aqui hoje. Eles conseguiram superar com maestria desafios que geralmente demoram, são complexos, simplesmente entendendo os princípios da aprendizagem rápida. Porque existe um princípio disso. Geralmente a gente quer aprender de qualquer forma, a gente quer aprender, só que a gente não aprende como aprender, na verdade. E baseado nisso, a gente fica na tentativa e erro de uma forma muito estúpida, e quando a gente percebe, passou muito tempo e nós não estamos nos tornando melhores. Você acredita que para você se tornar bom em alguma coisa, você tem que ter dom? Não tem que ter dom, você tem que ter uma estrutura simples de aprendizagem, e é isso que eu vou te mostrar aqui hoje. Geralmente a gente acredita que a gente tem que estudar muito para se tornar bom em algo, só que aí tem um erro muito comum. Na verdade, a gente tem que aprender o primeiro fundamento, que é o 80-20. Já ouviu falar disso? 80-20 é um conceito criado por Pareto em aproximadamente 1500, quando ele entendeu que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Ou seja, se você olhar, por exemplo, a riqueza do mundo está na mão de poucas pessoas. Se você olhar, por exemplo, quando você estuda exercícios físicos, você descobre que o grande ganho muscular vem de poucos exercícios. Por exemplo, quando você pega o supino ou dumbbell, que é aquele de você empurrar para frente para fazer peitoral, ele ainda é um dos exercícios mais efetivos para ativar todo o seu peitoral e você ter maior volume. Já parou para pensar nisso? Então muitas vezes a gente quer estudar alguma coisa, só que a gente não sabe exatamente o que estudar desse assunto. E a gente sai estudando tudo, achando que tudo é muito importante. E o que acontece? A gente perde tempo, a gente fica frustrado. Então eu quero te dar um exemplo muito claro. Para pensar, por exemplo, em inglês. Eu acabei de te dar uma passagem para Nova York. Maravilha, vamos para Nova York? Maravilha. Só que você não fala inglês. Então você vai e começa a estudar inglês. Nossa, pega um monte de coisa, entra no YouTube, assiste uma série de vídeos. Só que você sabia que você, para falar bem inglês, sabe aquele inglês que você chega no aeroporto, chega no restaurante, conversa com as pessoas na rua, você só precisa de 500 palavras? Essa é a verdade. Se você compreende isso, você estuda as 500 palavras, você consegue ler livros, você consegue conversar com as pessoas. Ah, Formagem, mas minha gramática, minha conversação vai estar meio errada. Vai, só que você consegue se comunicar com uma boa qualidade com as pessoas. Por exemplo, Tim Ferriss. Ele olhou e descobriu quais eram os passos principais, movimentos que ele deveria fazer para ele conseguir se tornar um bom dançarino. E foi isso que ele fez. Ele acelerou o processo, contratando um professor no caso, para entender, ok, o que eu preciso aprender? O que é o essencial para ser bom? Pronto! Ele não quer ser o melhor dançarino no mundo. Ele não quer viver de tango. Ele queria simplesmente ser bom para dançar, por exemplo, com alguém e ganhar um campeonato. Você precisa ter um inglês de um americano, por exemplo, ou de um britânico? Você precisa disso? Ou você só precisa ter uma base, por exemplo, do conhecimento? Compreender isso te dá muita leveza. Quanto você precisa aprender? Faça essa pergunta para você antes de estudar qualquer coisa que você for fazer. Segundo o Richard Coach, também autor do livro Princípio 80-20, que é excelente, recomendo, nós precisamos procurar por atalhos, porque a nossa mente geralmente está buscando, acredite ou não, pela coisa mais complicada. Por quê? Porque é estimulante, porque é bonito para os outros contar a nossa história de superação. Só que tudo tem um atalho. Você consegue vender em menos etapas se você olhar da onde vem o resultado verdadeiro. Você consegue falar uma língua muito mais rápido se você sentar e estudar quais são as palavras principais. Então, fuja da complexidade, vá simplesmente no que traz resultados. É mais simples do que parece. Só que presta atenção nisso. Além de você focar no essencial, você precisa pegar isso e colocar em prática. É exatamente esse o ponto 2, que é você
transformar o que você está aprendendo em pequenos projetos. Ou seja, o Scott Young, por exemplo, ele estava fazendo o curso de ciência da computação em Harvard, e ele pegou e cada coisa que ele aprendia, ele aplicava como se fosse um microprojeto. Por exemplo, nesse momento eu estou aprendendo copywriting. Para quem não sabe, copywriting é escrita persuasiva. Quando você está aprendendo isso, é muita coisa que você tem que aprender. É uma ciência da escrita que já tem mais de 100 e tantos anos. Então qualquer curso tem 100 e tantas horas para você aprender. Só que quando você olha para isso é desesperador. Só que de repente eu vou lá, pego como escrever headlines, ou seja, títulos de YouTube, títulos de Instagram, etc. e pratico isso. Sabe o que acontece? Dentro da minha cabeça eu estou consolidando esse conhecimento em primeiro lugar. Eu estou fazendo com que esse conhecimento que eu acabei de adquirir, ele realmente seja internalizado dentro da minha cabeça. Você tem a memória de curto prazo e a de longo prazo. Quando você aprende algo, você está colocando ela na memória de curto prazo. Quando você pega um livro, lê e no dia seguinte você não lembra nada. É porque você guardou na de curto prazo, porém você não transferiu para de longo prazo. Agora, quando você vai e coloca em prática, o que acontece? Você traz para cá, para de longo prazo. E é assim que você consolida o que você está aprendendo de uma forma muito rápida. É como você assistir, por exemplo, o treino, alguém treinando no YouTube e você não ir para academia. Se você vai para academia, você pega o que você acabou de ver e aplica. Você lembra dos detalhes. Por exemplo, a mão tem que ser para cá, para cá. Entendeu? Isso tem uma coisa muito interessante, que quando você vai aplicando e aprendendo e aplicando, vai se retroalimentando, você tira a pressão do aprendizado. Muita gente hoje não tem resultados, por exemplo, porque não coloca em prática. Porque a pessoa consome muita coisa, passa o dia no YouTube, por exemplo, não que pessoas façam isso, e depois, na hora de colocar em prática, a pessoa fica amedrontada pelo simples fato que é muita coisa para fazer e a responsabilidade aumenta. Nós, como seres humanos, psicologicamente, nós temos medo do fracasso. Isso significa que e se eu estudei muito copywriting, na hora que eu for escrever uma carta de vendas, eu não for bom? Ok, vou estudar mais. E você entra num ciclo do estudo infinito. Isso cria a famosa obesidade mental, que é você se sente cada vez mais obeso mentalmente de tanta informação e você não consegue praticar. Agora, quando você pega algo, pratica, você tira essa pressão de você. É mais simples do que parece fazer esse processo. Só que a gente não está acostumado. Estudar é gostoso, só que você não está aqui para estudar, você está aqui para ter resultados. Quando você tem conhecimento, você tem que aplicar para ter resultados. Francis Bacon falava que conhecimento é poder. Eu iria além, conhecimento é dinheiro. Quando você tem conhecimento e sabe o que fazer com ele, a consequência natural é você fazer muito dinheiro com isso. Quando você pega o conhecimento que você tem e transforma em algo útil para os outros, as pessoas te pagam. Por exemplo, a minha vida foi transformada por eu conseguir transformar tudo que eu estudo em resultado para os outros e as pessoas me pagam. É exatamente isso que a gente mostra, por exemplo, dentro do Remix, que a gente ensina as pessoas a pegarem o conhecimento delas dos livros, aplicar e transformar muito dinheiro. Ou seja, imagina que você está lendo um livro, você tira uma série de insights dali e você transforma isso em resultado para os outros e você é muito bem pago para isso. Clica aqui embaixo para você saber como você pode transformar suas leituras em Pix na conta. E sabe como que a gente checou no Remix, inclusive? Foi simplesmente estudando, praticando e vendo o que dava certo ou não nessa metodologia. Só que conforme a gente ia vendo o que dava certo ou não, a gente tinha uma espécie de feedback. Alguns estudos de Stanford mostraram que o ciclo do feedback é uma das coisas mais importantes dentro do estudo que a gente está fazendo. Isso significa que eu criei um método. O método, na minha cabeça, é maravilhoso. Deixa eu colocar a prova. Recebi um feedback das pessoas. Deixa eu melhorar. Imagina que você está aprendendo a lutar. Então, você foi, entendeu os golpes, você entendeu o que você precisa aprender e você começou a praticar, porque você não é uma pessoa que fica só no YouTube. E aí você vai pro tatame, por exemplo, e vai fazer uma finalização e você descobre que, olha, eu não sei fazer a finalização. Eu achei que eu sabia, mas eu não sei na verdade. O que acontece? Você recebeu um feedback sobre algo que você está aprendendo. Ok, preciso treinar mais essa finalização, por exemplo. É exatamente isso. Você pega e fala inglês com alguém e descobre que a sua pronúncia não tá tão bonita. Você realmente ouve e fala, eu não tô acertando como fala essa palavra. Você recebeu um feedback e a partir desse feedback você faz correções no seu estudo. Quando você tem clareza do que você quer alcançar, por exemplo, eu quero falar um inglês que eu consiga conversar normalmente com qualquer pessoa. Quero escrever cartas de vendas de 3.000 palavras para vender o meu produto. Eu quero aprender jiu-jitsu simplesmente para defesa pessoal. Não tenho interesse em ter faixa preta. Quando você tem a noção do que você precisa, o quanto você precisa, fica mais fácil você olhar
esse feedback? Esse feedback tá me levando para onde eu realmente quero ir? Porque é muito fácil a gente se distrair no aprendizado com um monte de coisa que não vão levar a nada. Lembra, aprender é estimulante. Se sentir inteligente é estimulante. Só que acima de tudo não é só sobre se sentir inteligente, que é importante. É sobre você ter o resultado esperado. Então quando você recebe esse feedback, o que acontece? Você sabe se você tá indo pro lugar certo ou não. E quem fala muito sobre isso é Anders Ericsson, nesse livro aqui, Direto ao Ponto, que é um excelente livro também, para quem quer aprender a dominar alguma habilidade. Muitos desses insights que eu tô trazendo para você foi desse estudo, desse e tantos outros livros que eu tô compilando para trazer esse conteúdo para você. E olha que interessante, porque eu estou aplicando o que eu estou ensinando para você. Eu estava estudando como estudar e aprender melhor. E conforme eu peguei o conhecimento disso, eu estou trazendo para você aqui. Isso entra no quarto ponto, que é um dos mais excitantes de todos. Richard Feynman, ele fala que você só domina uma habilidade quando você consegue explicar isso para uma criança. Ou seja, você aprendeu, ok, explica para alguém, não consigo, então você não dominou. Quando você domina qualquer habilidade, você aprende como falar dela de uma forma muito fluida e simplificada, porque ela faz parte de você. Quer ver? Pega algum assunto que você está aprendendo ainda e tenta explicar para alguém. Faltam palavras, você não consegue dar exemplos, você não tem uma liberdade intelectual para falar sobre o assunto ainda porque você não dominou. Agora fala da sua profissão para alguém. Eu tenho certeza que você pode falar por horas e você pode simplificar esse assunto ao máximo. Por quê? Porque ele está internalizado. Ele saiu da memória de curto prazo para de longo prazo. Você simplesmente tem a habilidade de falar disso por horas para uma criança, para uma pessoa que não conhece o seu trabalho, ou até mesmo para uma pessoa idosa, por exemplo. Essa é a grande habilidade que os grandes comunicadores, eles constroem, que é de falar de uma forma simples para massa. E isso dá muito dinheiro, inclusive. Então, quando você aprende a falar sobre o seu trabalho de uma forma simples, é quando você, por exemplo, pode treinar outros profissionais e fazer muito dinheiro na internet. Hoje as pessoas fazem muito dinheiro na internet, não sendo os melhores profissionais, é que eles conseguem explicar com muita clareza, muitas vezes, o que eles fazem e o que os outros precisam aprender. Esse é meu papel aqui, é simplificar ao máximo o conhecimento para vocês e deixar de uma forma muito clara. E é esse que é o processo de aprendizado rápido. Você define o quanto você precisa aprender de algo e busca o 80-20 desse conhecimento. Depois disso, você quebra em pequenos projetos, pequenos experimentos e coloca à prova. Próximo ponto, você recebe feedback se você entendeu, se você está compreendendo ou não. E por último, para consolidar e ter a certeza absoluta e retroalimentar todo esse processo, você explica para os outros de uma forma muito simples. É assim que funciona o processo de aprendizagem rápida do Scott Young, do Tim Ferriss e o meu próprio processo. Por isso que eu gravo, inclusive, isso aqui é uma forma de consolidar o meu conhecimento e passar para você. Agora é sua vez de colocar em prática. Escolhe uma habilidade e começa a aplicar esses 4 pontos aqui. Caso contrário, o vídeo não fez sentido nenhum para você. E aproveita e deixa um like aqui e um comentário falando qual é a habilidade que você vai aprender. Te vejo no próximo vídeo.